Boa noite, meu povo! Mais uma vez, gente, eu coloquei uns stories hoje falando de live surpresa. E foi surpresa mesmo, foi surpresa até pro Armando. E a gente resolveu falar um pouquinho. Ei, Denise, maravilhosa! E a gente resolveu entrar para falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre foco e atenção no movimento. Olha só, provavelmente você já deve ter passado por uma dessas duas situações. Você trabalhou o dia todo, e você rendeu muito, você fez muita coisa, chegou em casa, pegou sua bolsa de treino, foi para academia, treinou, feliz, estava disposto, estava bem. Ou você trabalhou o dia todo, não rendeu nada, chegou em casa cansado, sentou no sofá, pegou o controle da TV e falou: vou assistir aqui um filme, vou pedir uma pizza, porque eu mereço. Pois é, pessoal, são duas situações diferentes, mas eu tenho certeza que alguma situação dessas vocês já viveram, se não, as duas. Gente, o dia tem 24 horas para todo mundo. Por que será que tem gente que o dia rende mais? E por que será que tem gente que o dia rende menos? Vamos falar sobre isso? Armando já está na área, live surpresa que não é surpresa. Diego, não conta pra ninguém, Diego. É surpresa, ué. Bora lá. Armando já está chegando e temos novidades para vocês. Boa noite. Boa noite. Olha. Vou fazer um adendo aí, 24 horas, 1440 minutos. Vai fazendo as contas aí, Diego. Manda ver. E aí, tudo bem? Tudo. Tá frio Tudo aí? certo? Tá frio. Não, ontem foi frio demais, hoje de manhã frio demais, agora tá frio. Gente, eu vou contar para vocês a história de hoje rapidamente para a gente já começar focando. Pois é, conte, por favor. Na verdade, a gente já tinha conversado, né, sobre fazer essa live de quinta-feira. E, obviamente, né, que a gente não ia fazer assim sem um saber, nem o outro saber. Mas hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Armando assim: Armando, produção, vou fazer os stories lá para fazer chamada pro pessoal da live surpresa. E ele não respondeu. Falei, eu vou fazer os stories e seja lá o que Deus quiser, né? Daí a pouco ele me manda mensagem. Não, Rafa, porque agora que eu tô voltando pro mundo tecnológico, porque eu combinei comigo que hoje de manhã eu não ia ficar perto do celular. Eu falei, mas ele mesmo combinou, já descombinou, já voltou, é assim mesmo? Mas tá ótimo, maravilhoso. Ainda bem que a gente se entende. A gente entende história de rir. Ainda bem. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite. É uma live surpresa que deixou de ser surpresa. É uma surpresa que não é surpresa. Pessoal, olha só. A gente, eu e a Armanda, a gente falou muito sobre a questão do foco, né? Principalmente desde a live do SAT, que nós fizemos com o SAT. E a gente fala muito nessa questão da quantidade de coisas que a gente faz durante o dia. Será que nós somos multitarefas? Será que a gente consegue fazer várias coisas de fato bem feitas ao mesmo tempo? Será que isso acontece? Né? E a gente foi pegando todo esse tema e jogando ele para o movimento. Né? Que a gente sabe que ao fazer um movimento, uma atividade, né, fazer um esporte, a gente precisa de entregar a atenção, né, para que esse movimento seja de fato bem feito e que ele se torne produtivo para você. Né? Para que você no treino você não tenha que refazer, porque o seu corpo não entendeu o que foi feito naquele dia. Então, é super importante a gente pegar essa questão do foco, da atenção, levar para o movimento, que naturalmente se leva para uma rotina de vida. Né, Armando? Vamos fazer o seguinte, Armando. Vamos aproveitar que estamos nós dois. Vamos nos apresentar aqui rapidamente, que a gente quase não faz isso, né, nas outras lives. Que a gente
Não. Foca um pouquinho mais ali nos nossos convidados. Bom, Exatamente. pessoal, eu sou a Rafaela Varandas, sou de BH, idealizadora do Movimento Inteligente, me formei aí lá atrás, em 2005, uma amante do movimento, cada vez mais, né? E há um tempo atrás eu imaginava o movimento como algo que eu poderia ajudar, pensando assim, eu vou colocar todo mundo numa forminha e todo mundo Denise. igual, feliz, sem dor, com uma postura Sim. né? E hoje a gente sabe que o movimento ele vai muito mais além. Então eu venho estudando muito toda a questão do envolvimento do movimento com a mente, com a dor, com o que a pessoa sente, com o pensamento dela, como que ela expressa isso através do movimento. Então a gente vai aguçando essa nossa observação, né, do indivíduo que está ali na nossa frente, para que de fato a gente consiga entregar o melhor resultado, né? Então os estudos eles se aprofundaram muito mais do que eu imaginava, né? Então tem muita coisa para falar aí, né, Armando? Se apresente, fale de você um pouquinho e vamos focar no foco, né, Armando? Por favor. Vamos focar. Não vamos nos distrair. Olha a distração. E mais uma coisa sobre essa live surpresa, bem rapidinho. Ela é tão surpresa que eu vou contar para vocês como é que funciona, né? Quando a gente monta uma live e quando a gente faz os convites, quando é nossa live ou quando é com live com convidados, claro, nós temos já a base dos assuntos e nós estudamos, e isso é muito legal, isso é uma coisa que tem sido extremamente positiva. Nós estudamos muitos assuntos que nós vamos tratar, né? E hoje, cada um estudou o seu assunto. Cada um estudou o que quer. É tão surpresa que eu não falei para a Rafa o que eu estava lendo, fazendo, escrevendo, e a Rafa não falou para mim o que ela está fazendo, está olhando. Então vai ser uma surpresa do início ao fim. Surpresa geral, né? A gente não combinou, a gente combinou não combinar isso. A gente combinou não combinar isso. Tudo bom, Esteves? Bom, voltando então ao foco, né? Isso é muito, essa pergunta, Rafa, se apresente quem é o Armando, é muito interessante porque lá na primeira vez que nós fizemos uma live, que eu me apresentei quem era o Armando, e hoje hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Vamos fazer uma retrospectiva. Eu comecei a pensar assim, nossa, hoje eu não sou mais aquele Armando que falou aquela primeira vez na live quem era o Armando. Perfeito. Né? Então, assim, como quando a gente se permite transformar, se permite crescer, aprender e se desenvolver, quanta coisa muda em pouco tempo e quando a gente consegue olhar para trás e vir olhando as nossas mudanças, as nossas transformações, como isso é gratificante, como isso traz satisfação, né? Como esse movimento traz felicidade, né? Que é por isso que a gente traz tanto essa palavra, do movimento traz felicidade, porque não é um movimento do exercício físico só. É um movimento da vida, dos aprendizados, de tudo que a gente pode... tudo é movimento, né? Tudo é movimento. E esses movimentos que a gente vem fazendo. Então, assim, eu sou o Armando Largura, né? Morador aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Formado já, vou fazer agora no final do ano 19 anos de formado. E vendo da minha formação até hoje, quanta coisa mudou, quanta coisa aconteceu. Nos últimos tempos, quantas transformações aconteceram, né? De entender o exercício físico, de entender o movimento, de entender as pessoas de uma maneira diferente. Isso mesmo que tu falou, Rafa, assim, de sair da caixinha, de achar que tu encaixa todas as pessoas dentro daquela formatação e que a partir daquilo todo mundo vai ficar igual, vai ficar bem, e a gente vê que isso não acontece. E aquela regra que diz, né, que o que serve para um não serve para o outro, a gente vivencia isso cada vez mais. Então, exato. Quando a gente até foi legal na live do Bernardo, que o Bernardo falou assim, eu não vou dar certeza de nada, porque é exatamente isso, né? Hoje a gente olha, a gente tem que entender quem está na nossa frente, e a partir daquele entendimento daquela pessoa que está na nossa frente, a gente construir um movimento para aquela pessoa. E isso é mais desafiador ainda quando a gente trabalha com grupo, né? Exatamente. Porque no grupo, você tem várias pessoas ali, diferentes, nenhuma pessoa é igual a outra. Né? E isso ter a percepção disso, e ter esse aprendizado, enriquece muito o nosso trabalho. Né? Então, assim, o Armando hoje, continua sendo um profissional,
como diz, eu gosto de lembrar de frases que os nossos convidados dizem, né? O Sati diz que o que ele sabe é meditar, o resto ele está aprendendo. Então, assim, o que eu sei é movimento, é educação física, o resto eu estou aprendendo. Né? E está sendo um aprendizado muito legal e está me tornando um profissional melhor para os meus alunos. E uma pessoa melhor para mim. Eu sendo uma pessoa melhor para mim, eu sou uma pessoa melhor para as pessoas que estão à minha volta. Né? Então, acho que esse movimento todo é enriquecedor, né? Interessante. E quanto mais foco e atenção a gente dá, mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve, mais as coisas acontecem numa velocidade maior do que a gente até está preparado de vez em quando para que elas aconteçam. Exatamente. Foi interessante essa questão que você colocou aí, de dizer que você é um Armando hoje, diferente do que era na primeira live. Né? A gente veio construindo um processo onde ai, que bom! Onde nós criamos um foco muito grande nessas maratonas que a gente vem fazendo. E isso gerou na gente um estado de presença muito forte. Né? Nossa! Confiança, a gente está presente nesse momento que a gente está vivendo. Né? E é interessante quando a gente joga isso lá para dentro do movimento com os nossos alunos, porque tanto o professor como cada aluno nosso precisa estar presente, porém as presenças são diferentes. Né? Então, o professor ele precisa estar focado, entendendo, se for uma aula em grupo, o que cada um ali está mostrando, porque cada um vai precisar de uma adaptação diferente. Todos ali para o mesmo movimento vão ter habilidades diferentes. Totalmente. E vão ter adaptações diferentes. Então, aquele professor ele precisa estar focado para fazer as intervenções necessárias para cada um, e não para o grupo, né? E da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E o aluno, ele precisa estar presente e focado, porque a informação que o professor está passando nem sempre pode ser para ele, mas pode acrescentar ao movimento dele. Né? Então, o foco em cada informação, o foco em falar assim, não, agora esse momento é meu. Eu vou usar aqui o que está sendo proposto, eu vou fazer esse trabalho junto com a respiração, eu vou colocar intenção nesse movimento. Por que a gente fala disso? A partir do momento que a gente coloca intenção, foco e presença, o seu cérebro ele vai aprender melhor e gastar menos energia. Sim. No treino seguinte, provavelmente aquele professor, ele não vai precisar focar tanto naquele movimento de novo. Talvez ele já possa subir um grauzinho naquele desafio, entregar uma habilidade nova. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação da presença, né, da observação. Tanto um quanto o outro estão observando, né? Eles precisam estar atentos ali naquele momento. Rafa, onde a gente coloca o foco está a nossa atenção. Então a gente tem que ter essa percepção assim enquanto alunos, né? Se eu estou me dispondo a estar ali naquele momento, que eu esteja ali presente naquele momento, né? E muitas vezes o que acontece, né? Principalmente que nós trabalhamos com grupos, os alunos estão em momentos diferentes ali naquele grupo, têm as suas capacidades diferentes, né? Tem mais facilidade, mais dificuldade, né? Exatamente. E o legal disso é assim, quando a gente passa uma informação, mesmo para aquele que já tem uma maior capacidade, essa informação ela pode ser valiosa, porque ela pode ter algum detalhe, alguma pequeno detalhe que vai melhorar a capacidade dele de gerar movimento. Então é importante que esse aluno também esteja ali presente e atento às informações, né? De você prestar atenção em todo o processo, em todo o ensinamento. Pô, nós, por exemplo, quando a gente procura estudar e aprender alguma coisa, né? O pequeno detalhe de muitas vezes quando a gente ouve alguma outra live ou algum podcast, ou a gente vai ler alguma coisa e diz, nossa, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Né? Dessa informação que agora parece que ela encaixou e ela tornou a informação toda mais valiosa. Exatamente. Né? Então, é isso que eu acho necessário, assim, essa questão dessa percepção, dessa atenção,
no momento do exercício, do treinamento, está extremamente focado e presente naquela situação, independente se você já tem mais habilidade ou menor habilidade. Sempre há alguma coisa que você vai aprender dentro daquele treinamento, que vai te enriquecer o teu movimento para o próximo treino, que aí, como você falou, né, facilita o trabalho do professor, que precisa dar talvez menos informações, né, e é isso, né, esse aprendizado, esse entendimento, né, de estar sempre ali atento e presente às aulas. É muito legal isso, porque normalmente a gente aprende, mas não entende. Nós só vamos entender a partir do momento que a gente focar e colocar repetição naquilo dali. Né? Você quer aprender inglês? Você entendeu ali, você tá vendo ali, está escrito, mas e na hora de falar, na hora de pronunciar? Será que você sabe? Sim. Então você precisa repetir e repetir e repetir. E quando a gente entra nesse processo, né, quando a gente começa a entender o que precisa ser feito, é que a gente vai criar ali uma memória de longo prazo. E a partir do momento que você tem uma memória ali consolidada, a mesma informação, você vai pegar um pedacinho dela que vai fazer uma grande diferença. Então, aquela questão assim, né? Eu já sei esse movimento aqui, eu já sei trabalhar com kettlebell, não preciso fazer curso, não. Né? Eu sou prova viva disso. Eu tenho uma experiência com kettlebell e fiz um workshop da Celina com o Bernardo, há um tempo atrás. E eu comentei com ela, falei, Celina, é impressionante, né? Como que a gente vem preparado para ouvir outras coisas, para absorver outras informações. Então, o meu corpo ele já estava mais inteligente, né? A forma com que eu ensino hoje é muito mais eficaz porque eu sei fazer em mim. Então, se eu tiver que gerar ações, eu sei fazer isso no meu aluno. Só que isso tudo é através de quê? É através de foco. Sim. A gente precisa manter esse foco, manter essa atenção para ficar ali naquele momento, ó, presente o tempo todo. Eu vou falar isso a todo momento, gente. Profissional, principalmente profissional. O reforço da informação é importante. Como é que é? Para gerar o entendimento. O reforço da informação é importante para gerar o entendimento. Total. Isso, eu até escrevi isso aqui porque isso é muito interessante. Entender o movimento, entender o processo de construção de movimento é diferente de apenas reproduzir o movimento. Exatamente. Então, o que acontece, assim, falando do profissional, né? Quanto a gente vê de pessoas só reproduzindo o movimento. Então, assim, a gente tinha um fenômeno muito grande, eu acho que até, já fazendo um adendo, né? Nós evoluímos muito, a nossa profissão tem evoluído muito, os profissionais têm evoluído muito, a gente tem visto cada vez mais profissionais interessados, dedicados, trocando, eu acho que eu já escrevi sobre isso, né? Como eu acho legal isso, quando eu vejo profissionais da educação física trocando informações e aprendizados, né? A gente faz isso, né, Rafa? Eu tenho visto vários colegas fazerem isso, eu acho que isso aí é um processo de humildade maravilhoso na nossa área, né? Eu fico feliz em ver isso. Mas, assim, o que acontece ainda muito, o que acontecia muito, e eu acho que tem acontecido menos, mas a gente ainda vê algumas coisas acontecendo nesse sentido, é assim, que legal aquele movimento, eu vou passar para o meu aluno. É diferente, ele vai suar pra caramba e ele vai adorar. Onde você entendeu o movimento, você estudou o movimento, você se preocupou em aprender aquele movimento, em entender para que ele serve, quando ele serve, para onde você vai inserir aquele movimento no treino do seu aluno, ou você só quer dar para o seu aluno para ele gostar e achar legal, bonito, e suar bastante, dizer, nossa, eu fiz um treino hoje, quase morri. Né? Então, acho que ainda não é só do lado do movimento, não é só do lado do aluno que a gente tem que se preocupar. Realmente, a gente tem que se preocupar com o lado do profissional, que o profissional também tenha esse entendimento, esse aprendizado de ir atrás do conhecimento e ir aprender com quem e ter essa humildade de dizer assim, ó, eu não sei, eu vou atrás de quem sabe e vou aprender com quem sabe para eu também saber ensinar, repassar para esse aluno esse conhecimento que eu tive agora, né?
Renato, um amigo de muitos anos, acabou de entrar aí, Renato. Muito... não. Fernando, Renato é o filho dele, Fernando. Nando, Renato e Renatinho. É muito legal isso que você falou, né? Essa questão do respeito, né, de muitos profissionais que a gente, graças a Deus, no nosso meio, a gente vive muito isso, né? Eu fico muito feliz. Pelo menos na nossa bolha, a gente respeita muito, a gente cita os profissionais que a gente admira, né? A gente não vê aquilo e pega aquilo para nós, né? A gente está sempre citando as pessoas, né? Diferente daquela pessoa que finge não te ver, né? Então isso aí é super bacana. Olha só, quando eu estudava hoje, eu até fiz umas anotações aqui. O que tu estudou que eu não estudei? Eu estudei outra coisa. Parece que eu estudei um negócio chamado foco e atenção, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Eu fiquei pensando o seguinte aqui. Eu separei 4 fatores principais que eu acredito que podem interferir no foco durante o movimento. 4, vamos lá. Vamos ver se eu agrego mais informações. Vamos lá. Vamos lá. Então, ou o desafio não está de acordo com a habilidade do seu aluno. Beleza. Então, o que você propôs pode estar além do que ele, naquele momento, é capaz de fazer. Então, aquilo dali vai tirar o foco dele. Né? Ele vai se sentir incomodado porque ele não está conseguindo, e aí vão vir aquelas vozinhas internas, não, você não é capaz, você não consegue. Né? Então, ou o desafio o julgamento interno do que a habilidade, ou a proposta, eu não vou falar nem desafio, a proposta está muito abaixo do que ele já faz. Do que ele é capaz de fazer. Talvez esteja simples demais e ele vai falar assim, poxa, isso aqui de novo, eu só estou reproduzindo. Para mim, né? Ou vai entrar numa zona de conforto, ou vai entrar numa zona de incômodo, de falar assim, ai, nossa, que saco. Aí ele vai pegar no celular, ele vai começar a lembrar, nossa, eu não paguei a conta de luz, dessa saída daqui eu tenho que buscar meu filho, ele vai começar a dispersar. Sim. Esse é o segundo. Terceiro, o medo de se movimentar, a insegurança, que são as distrações internas. Então, como que é isso? Ou a pessoa ela tem um medo por algo que ela viveu lá atrás e é um medo inconsciente, né? De repente caiu, o cachorro correu atrás dela sei lá, e a hora que ela tem que correr, ela lembra daquele cachorro que estava atrás dela, enfim. Tem uma memória associativa. Caiu, foi mergulhar na piscina e bateu o queixo, né? Tem muita criança que vai mergulhar, bate o queixo no fundo da piscina, nunca mais quer ver uma piscina na vida, né? E aí quando a gente pede alguns movimentos que são similares, aquela pessoa tem medo de executar. É um medo inconsciente. Tem o medo consciente, que é aquele que a pessoa vai falar assim, se eu fizer isso, vai doer. Devido a uma dor que essa pessoa já traz com ela, né? Coisa que a gente vem estudando já aí há muito tempo, que é a questão da dor crônica. Então a pessoa ela tem esse medo. E ficam aquelas vozes, né? Vai doer, não faz não. Não, não vai muito não, porque vai doer. E aquilo são vozes, porque não está doendo. A voz diz que vai doer, né? Quarta coisa que eu separei, que são as distrações externas. O seu celular está do lado, apitando o tempo todo, e enquanto você está fazendo um movimento, você está lá mexendo, enfim, né? Ou então você está realmente lembrando de coisas que você tem que fazer, ou que você já fez, você está lembrando o que você poderia estar fazendo, ou o que você tem que fazer. Agora você imagina que doideira, no momento que é seu, muita gente substitui e fala assim, eu podia estar fazendo tal coisa e estou aqui. Então eu coloquei esses 4 fatores aí como... Isso é meu, tá, gente? Eu não peguei lugar nenhum. Tá? Eu falei, hoje é tudo surpresa, hoje. Não, muito bom. Esse do desafio, Rafa, sim, esse do desafio é muito interessante, por quê?
Se o desafio não está à altura, né? Se a proposta está muito aquém do que a pessoa pode realizar, ou se a proposta ela está muito além do que a pessoa consegue realizar. Aí entra o fator motivação. Exato. Né? Então, assim, esse é a motivação, ela é uma das características de quem consegue estar atento a alguma atividade. Eu até estava ouvindo um neurocientista dizendo assim, que se você não consegue ficar na atenção em pelo menos 1 hora em uma atividade, tem alguma coisa errada acontecendo. E pelo menos 1 hora você deveria conseguir estar atento a uma atividade, a uma mesma atividade. Então, Exato. assim, motivação, aquilo está desinteressante. Aquilo é desinteressante para mim, então eu não tenho a vontade de fazer. Ou aquilo está muito além do que eu consigo entender, então eu não consigo me motivar para fazer algo que está muito além do que eu consigo entender, porque eu não consigo compreender aquilo. Né? Aquele movimento, aquele exercício. Então ele está muito além e aí eu me desmotivo. Né? Então motivação é uma situação. Celular. Mas aí a questão assim, ó, as coisas mais internas, então, né? Motivação é um fator interno, né? É uma coisa que vem internamente. Os pensamentos do dia a dia, se você teve um dia estressante, se você se incomodou muito no trabalho, e você vai treinar, tentando naquele momento do treino, eu já vi muito acontecer assim, ó, espera só um pouquinho que eu tenho que resolver mais uma coisa do trabalho. Exatamente. Sabe? Então, assim, não consegue entrar no processo do treino porque ficou preocupado que aconteceu alguma coisa e não conseguiu resolver e aquilo fica na cabeça e a pessoa não consegue, mesmo que a atividade esteja dentro daquilo que ela gosta de fazer, que seja motivadora para ela, mas aquilo incomoda e ela não consegue se concentrar para fazer aquilo. Muitas vezes o que acontece também que gera essa falta de... O medo que você falou ali, né? O medo inconsciente é aquela memória de alguma coisa que aconteceu e que você vai fazer aquele movimento e você lê, não sabe por quê, mas você tem uma dificuldade de fazer. O medo consciente é exatamente isso. Uma vez eu fiz esse momento, uma vez eu me abaixei para pegar tal coisa e minhas costas doeram, então eu não vou me abaixar agora para fazer, porque eu associo com a dor. Exatamente. Eu coloquei uma coisa muito interessante aqui também, a questão dos julgamentos. Como eu me vejo, Alexandre, tudo bom? Como eu me vejo em relação ao movimento, que é uma coisa muito interessante que eu entendo o movimento como uma forma de expressão. A forma que eu me movimento é a forma que eu me expresso para o mundo. Então, a maneira que eu sento, a maneira que eu me exponho, a maneira que o meu comportamento físico, né? Se eu sou mais fechado, se eu sou mais aberto, isso vai refletir na hora que eu for me expressar no movimento. Tem movimentos que eu vou conseguir fazer e não vou, e aí eu nem sei por que eu não consigo. Né? Que também acontece muito isso, eu não consigo rolar, não sei o que acontece. Eu não consigo fazer o movimento, eu não sei o que acontece, eu não consigo fazer. Tem muita da questão comportamental da postura envolvida, né? E esse julgamento, o que acontece também? Entra muito a vergonha. Aquelas aulas em grupo muito cheias, que ficam aqueles alunos que adoram a aula lá na frente, aqueles que não se sentem à vontade de ir lá atrás, que é onde existe a maior rotatividade de alunos, né? Porque não se sentem à vontade ali. Uma vez eu estava conversando eu vou contar uma particularidade, eu estava conversando com a Rafa uns tempos atrás, dizendo assim, Rafa, eu não me via um ano antes da pandemia, vamos dizer, indo para o parque, pegando meu rolinho, pegando meu material, estendendo meu rolinho no parque e me movimentando, independente se quem está passando está olhando, não está olhando, está julgando ou não está julgando. Né? Então, assim, a vergonha de se expressar, porque é uma forma de expressão, no ambiente aberto, onde tem outras pessoas. Muitas pessoas preferem fazer personal porque ficam só com o professor e não tem que se relacionar com as outras pessoas porque se sente desconfortável, porque não consegue lidar com as suas dificuldades de movimento, com a sua história de movimento, com as suas questões mais pessoais. Né? Então, eu acho que isso também influencia muito eu conseguir focar, eu conseguir prestar atenção, quanto a gente vê de pessoas que estão numa aula, em grupo, que ao invés de elas estarem olhando para si, concentradas no seu movimento, elas estão sempre com um canto de olho olhando o que o outro está fazendo. Né? Como o outro está fazendo, ou se alguém está me olhando, se alguém está me cuidando. Exato. Sabe? Fabiano, então, assim, a gente tem muito... Fabiano tá acordado essa hora, Fabiano. Direto do Bahrein, meu povo. Olha,
Então, eu acho isso muito interessante também, né? A motivação, fator motivacional. E outra coisa do fator motivação, né, Rafa? Não é só o desafio, eu gosto de fazer isso, eu tô me sentindo bem aqui. Por que que eu tô fazendo essa atividade? Eu tô fazendo porque eu me sinto obrigado, e isso acontece muito. Eu vejo muito essa questão assim, eu estou aqui porque a minha esposa diz que eu tenho que fazer, porque eu estou acima do peso, ou porque meu marido diz que não sei o quê, ou porque os meus filhos, ou porque meu médico mandou porque eu não gosto de fazer, né? E eu estou fazendo porque agora, e aquela coisa que a gente sempre fala, né? Uma hora a conta chega se você não começa a olhar para a tua saúde. E aí você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer, mas vai ser obrigado a fazer por causa disso. Então isso também é um fator, né? Não estar se sentindo bem ali. Não, falta aquela percepção de dizer assim, que tipo de atividade física eu gosto de fazer? O que que eu gosto de fazer? É Sabe? E interessante. não o que que os outros acham que eu tenho que fazer. Isso também é um Exatamente. fator que influencia na atenção, no foco, de eu gostar. Se eu não gosto, por que que eu vou prestar atenção numa coisa que eu não gosto, que me incomoda? É Né? interessante isso, porque tem aquela questão assim, se você banalizar o movimento, eu vou fazer porque fulano falou que eu preciso fazer, eu vou fazer porque o médico falou. Se você banalizar e de fato não fizer para você, aquilo não vai ser transformador para você em momento nenhum. Nunca. Você simplesmente vai ali cumprir uma tabela, né? E é preciso identificar isso o mais rápido possível, porque de repente ainda você não conseguiu gerar um foco ali mais interessante, ou porque você não se identificou com a atividade, Uhum. né? Ou porque Exatamente. talvez você não se identificou com a forma com que aquela atividade é A transmitida. proposta. Também. Eu A vou falar, relação com o professor, né? vou falar um particular meu, Identificação. por exemplo. Uhum. Eu amo desafio. Amo. Tem algumas coisas que eu morro de vergonha de fazer. Por exemplo, dançar eu morro de vergonha de fazer. Mas eu amo desafio. Então, assim, lá nos treinos com a Celina sapé que eu vou, grudo no teto, grudo na árvore, Sim, vou embora. Eu gosto. Tem sim. coisas que eu não sei fazer, igual rolamento. Outro dia eu consegui rolar para a esquerda, não consegui rolar para a direita e não fui para a esquerda. Eu falei, caramba, bicho, que doideira que é essa? Eu quis meio que dar uma fugida. Falei, Sim. não vou fazer isso não. É o que gera desconforto, né? A gente. É. Né? Então, assim, você precisa se identificar com a atividade e precisa se identificar com aquela pessoa que está transmitindo para você, né? Você não pode, de repente, pegar e falar assim, eu tô indo para academia. Aí você faz a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, e o Sim. resultado ele não vem nem fisicamente, nem Não. mentalmente, nem na sua vida pessoal, nem profissional, o resultado não vem. Não É. adianta. Pagar uma academia, pagar um profissional, se enfiar numa roupa de ginástica, não vai resolver o seu problema. Você precisa entender o que você quer. O que você quer? Exatamente. E por que você está fazendo aquilo? E aí você vai lá, como que você vai buscar isso? Exatamente. Aí você consegue gerar o foco, gerar a atenção, gerar a motivação para fazer aquela atividade. Aí você Exatamente. vai para lá estar presente naquele momento na atividade. Né? É diferente. É uma outra forma de você fazer você cuidar da sua saúde, né? Muitas vezes acontece o quê? A pessoa ela não quer estar ali, ela está ali e ela deixa bem claro que ela não gostaria de estar ali, Eu né? Que vim ela só, não vai prestar atenção. Oi? eu vim só porque eu marquei com você, é desse jeito, Sim, né? exatamente. Exatamente. Não, eu acho assim, Rafa, muitas vezes também a pessoa nunca conseguiu criar uma identificação com a atividade física. Teve suas dificuldades, né? E nunca conseguiu se entender com o movimento. Eu tenho uma aluna que nunca teve o hábito da atividade física, nunca teve a prática da atividade física, e ela hoje faz aula online. Entende? E é uma pessoa que eu não conhecia ela presencialmente ainda. Mas assim, ela nunca fez, sempre teve resistência, e falou para mim assim, vou experimentar.
E aí o que acontece? Aí cabe a nós, profissionais, criarmos as estratégias para que gerar interesse para que o aluno goste de fazer aquela atividade e ele, sim, ele cria um engajamento ao exercício. Né? Gente, então, assim, a gente precisa criar o interesse também, né? Para o aluno online, porque como não existe o toque, não existe né, aquele 360, né, que você vê a pessoa ali de todas as formas. Exatamente. Então, a gente teve que criar muita estratégia nesse sentido para, de fato, manter essas pessoas motivadas. Né? Então, continuar levando desafios, saber como entregar esses desafios. Né? Porque a gente sabe que dentro de casa, Alexandre, a gente sabe que dentro de casa a gente tem muita distração externa. Tem. Né? É o filho que chama, é o interfone que toca, é o telefone que toca. Então, se você entra numa aula online, se você não fecha a porta e fala para a família, eu morri por 1 hora, esqueçam que eu existo. Se você não fala isso, você continua sendo o centro da casa, as coisas continuam acontecendo e você precisa resolver. Sim. Então, você isso precisa... acontece bastante. Ainda bem que existe o treino online. Ainda bem que existe. Porque a gente, Denise faz parte da nossa turma do Flow Migas, que nós treinamos aí na segunda e quarta, 6h30 da madrugada. É um grupo de profissionais que eu treino o Flow, que é muito legal, muito bacana. E Denise é de Campinas, né? Então, ainda bem que existe o treino online, porque senão não estaria... Exatamente. A Lisandra, que também disse ali que o treino online é muito bom, também é muito bom. A Lisandra era minha aluna presencial, né? Aí quando entrou a pandemia, eu comecei, na verdade, quando começou a pandemia, eu comecei gravando vídeos, que foi um exercício muito legal de fazer, gravar vídeos para entregar para os alunos. E depois comecei com as aulas online. E a Lisandra é uma das alunas que já me avisou que, Armando, tu vai manter esse horário porque eu não vou parar de fazer online. Exatamente. E eu acho uma coisa muito interessante. E Rafa, assim, ó, eu vou te falar, a aula online, ela tem uma característica muito interessante. É a seguinte, você precisa estar muito concentrado, você precisa estar muito atento, muito focado para ficar olhando na telinha e enxergar o que o professor está fazendo do outro lado. Entender os detalhes. Poxa vida, eu faço exercício que eu digo, eu vou fazer de frente, eu vou fazer de lado, ó, licença que eu vou fazer de costas. Para as pessoas conseguirem enxergar e entender. Não, e outra coisa, assim, eu já descobri que eu vou ter que comprar roupas claras para dar aula. Porque a gente vai aprendendo muita coisa. Exatamente. Nós aprendemos muito a olhar com mais detalhe, né? Porque imagina, tu tem 3, 4 alunos numa tela, né? Tem o computador, claro, que você amplia um pouco a imagem para você conseguir enxergar detalhes, para você poder fazer as correções. E o esforço que o aluno faz para ele também estar ali atento ao que você está fazendo, para ele poder refazer o movimento do outro lado. Então, acho que nesse sentido, as aulas online elas têm um ponto muito positivo, que ou melhor a luz, vou colocar o holofote aqui no meu quarto, Lisandra. A Lisandra hoje é uma das minhas melhores amigas, então eu posso fazer essas piadas, não tem problema. Não, deve. Não, eu tô aqui numa guerra com a luz, eu não sei se vocês percebem. Eu também tô com a luz aqui, ó. Tô virando ela, eu tiro e coloco. O meu fotógrafo, o Léo, ele tem assim, o Léo ele tem uma capacidade de foco, que é uma coisa louca, que ele entra na minha live, ele fala assim, Rafa, você precisa melhorar isso. Na hora que o Léo entra, eu já até arrepio, oh meu Deus, a luz, o que eu faço? Eu já fico doida. Mas, olha só, Armando, eu estava estudando esses dias também, não sei se você estava estudando sobre esse tema, sobre foco. Acho que estava, né? A semana toda eu estudei sobre foco e atenção. É uma coisa interessante que a gente falou também muito em questão do multitarefa, né? Sim. Uhum. Que você fazer várias coisas ao mesmo tempo te traz um gasto para o cérebro muito maior. Gasto energético muito grande. Você já viu uma chargezinha que tem de uma mãe com o menino no colo lavando a louça
e com o pé balançando o outro carrinho, e botando a roupa para lavar, coisa, né? Aquela coisa muito tarefa. A gente brinca com isso, a gente acha que isso é normal. É o que eu estava pensando agora. Na verdade, isso não é o ideal. Por quê? Gera um gasto enorme de energia e a gente não faz nada bem feito. Provavelmente você vai ter que voltar e refazer ou terminar o que você não terminou. Né? E isso vai gerando várias frustrações. E aí eu estava estudando e peguei aqui o ciclo da atenção e do foco. Que eu vou ter que ler. Eu já ouvi falar sobre isso em algum lugar. Então olha só que legal. Primeiro você define a tarefa. Isso. E aí você vai informar lá para o seu córtex, para o pré-frontal, outra palavra para botar no dicionário. Nós vamos fazer um dicionário qual é o foco, qual que é a atenção que você quer dar ali naquele momento. Né? Você precisa determinar isso. Depois que você faz isso, vai acontecer uma ativação reticular. Certo. E aí que vai ser responsável pela atenção seletiva. Você vai naquilo ali, ó, eu vou fazer esse movimento. Eu vou focar aqui no meu corpo, porque eu preciso de ter uma contração X, eu preciso de pensar num crescimento axial, eu preciso de pensar nas minhas ativações profundas. Tá? E aí, quando você faz isso, você elimina tudo que está em volta. Sim. E isso vira o ciclo da atenção e do foco. Esse ciclo, repetidas vezes, ele se torna extremamente eficaz, porque você entra em estado de flow. É nesse momento que você entra em estado de flow. Por isso que como a gente trabalha com o movimento, as pessoas acham que o flow, ele é só no movimento. O flow é em qualquer coisa que você faça na sua vida. Né? Trabalhando, assistindo um filme, né? Fazendo coisas que você gosta, Ismael. Gostei disso aí. O que a Denise falou aí? Olha lá, eu perdendo o foco. A Denise falou que normalmente ela não consegue manter o foco nas coisas que ela não gosta. Isso é normal, tá? Isso é um funcionamento normal do nosso cérebro. Não tem nada de errado nisso. A gente não conseguir focar no que a gente não gosta, porque a gente não consegue se identificar com aquela atividade. Então a gente não tem dificuldade de se concentrar nela. É uma coisa normal. Não tem nada, não é feio, não tem nada de errado. Às vezes o que a gente não gosta é necessário. Né? Então a gente fazer o que gosta também, olha só que interessante. Eu sempre, já há muito tempo, eu treino com outro profissional. Já tem muito tempo que eu treino com a Celina, porque a Celina me desafia muito. Se eu não estava treinando com a Celina, eu estava treinando com outras pessoas, com amigos e tal, enfim. E é muito interessante quando a gente sai da nossa caixinha, porque o que acontece? Quando eu treino sozinho, eu só faço o que eu gosto. Os movimentos que eu mais gosto, o que me dá mais conforto. Eu dificilmente me desafio. Agora, quando eu estou com outro profissional que eu sei que de fato vai me levar lá para cima, aí eu sei que o buraco é mais embaixo. Eu tenho que prestar atenção em tudo que está sendo falado. E eu, como profissional, e me interesso muito, além de prestar atenção no que precisa ser feito, eu presto atenção na forma que está sendo explicado, como que está sendo desenvolvido aquele movimento diante das dificuldades das pessoas. Então, o meu treino, ele é foco puro. Puro. Porque eu estou prestando atenção não só em mim, mas no que está sendo falado o tempo todo. A todo momento. Né? Então, você fazendo esse ciclo repetidas vezes, você entra aí no estado de flow. Tá? Então, essa questão de tipo assim, não, eu sou foda, com perdão da palavra, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Enquanto eu assovio, eu tô chupando manga, e eu tô treinando, eu tô filmando, e eu tô ensinando. Não. Você vai fazer mal feito. Foca. Você vai gastar menos energia, você vai gastar menos tempo, você vai concluir aquilo com sucesso
daí você pega outra atividade. E daí você não se cansa. Sim. Você não se cansa. Eu tenho uma visão, tem um pequeno detalhe em relação a isso que tu falou, Rafa, tá? Que é o seguinte, tá? Eu concordo realmente com esse ciclo, né? Eu estudei isso. Isso aí, esse ciclo eu estudei em Mindfulness, que é bem interessante, né? Porque é um exercício de Mindfulness, que você também olhar para si e entender o que está acontecendo com o seu corpo, que é diferente de meditar, né? Meditação é diferente do Mindfulness, né? Não são a mesma coisa. Sim. E o que acontece, o que eu entendo, né? Existe, eu acho que seria interessante a gente fazer um escalonamento de importância das coisas, entende? Então, por exemplo, assim, se eu estiver lavando a louça e a máquina estiver batendo a roupa e eu parar a louça para ver que a máquina enroscou, e aí isso aí seriam atividades que elas não exigem necessariamente um foco muito grande. Sim. Entende? Então, são atividades do dia a dia que não exigem muito foco. Agora, por exemplo, se tu tá preparando a comida, o teu filho tá não sei o quê, aí são coisas que, ou se tu vai queimar a comida, ou teu filho vai acontecer uma coisa que tu não tá prestando atenção, aí é uma outra, já é um grau de exigência um pouquinho maior. Se você está no teu trabalho, você está lá fazendo uma coisa muito importante que você tem que entregar, e o teu celular fica do lado apitando o tempo todo, e aí toda a mensagem, que a gente conversou sobre isso ontem, toda a mensagem, que a maioria a gente sabe que aí tem muita piada, brincadeira, tu te distrai com aquilo. Se a toda a mensagem você vai abrir o celular para ver o que está acontecendo, você não vai conseguir focar no teu trabalho, que é uma situação importante que você precisa terminar, você precisa concluir a tua tarefa. Então, Exato. assim, é um escalamento de mais importância. Se você está... e aí até é bem interessante, né? O nosso cérebro ele tem um sistema de alerta. Ele está sempre ligado. Porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E ele então, não dorme, tá, gente? Quando você dorme, seu cérebro não dorme, não. Você não dorme. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Um barulho externo, uma coisa que cai, tu vai chamar tua atenção. Tu vai tirar a atenção daquilo que tu está fazendo, porque é um sistema de alerta de defesa. Tá? Mas agora, por exemplo, a gente criou esse condicionamento, porque assim, a atenção e o foco, eles são treináveis. Você treina a tua atenção e o teu foco. Se você quiser, mas você tem que querer. Né? Então, assim, esse ciclo que você falou, ele é um treino. Você tem que treinar esse ciclo, senão não vai acontecer. Porque muita gente diz assim, mas é que eu sou assim mesmo. Bom, se você acha que você é assim mesmo, você está certo. Você é assim mesmo. Porque você está dizendo que você é. A verdade é tua. Né? A escolha é tua a viver a tua verdade. Né? Então, assim, a gente precisa... o celular, a gente criou um condicionamento. Querer mudar é uma opção, né, Armando? Querer mudar é uma opção. É aquilo que eu... se você acha que você não pode, você não pode. Você está completamente certo. Né? Não tem nada de errado com a tua afirmação. Tu não está errado. Sim. Né? Sim. E hoje a gente vive nesse mundo tecnológico que ele tem muita distração. É distração demais. Então, assim, a gente tem que criar estratégias para a gente ter menos distração, né, para as coisas que são mais importantes. Então, assim, se eu vou me exercitar, então, que nem hoje de manhã tu não conseguiu falar comigo, porque eu tomei a decisão de dizer, eu estou indo trabalhar, eu vou dar uma aula, celular no silencioso, quando terminar a aula eu vou olhar. Né? Então, assim, a gente cria regras para a gente mesmo, para a gente melhorar o foco naquilo que a gente está fazendo. Então, assim, se eu vou atender meu aluno e eu vou ficar com meu celular apitando o tempo todo, eu vou ficar olhando meu celular o tempo todo, o que está acontecendo? Eu não vou dar aula para o meu aluno. Exato. Aí daqui a pouco meu aluno vai dizer assim, o Armando não está interessado em estar aqui dando aula para mim. Exato. Então a gente tem que criar essa condição. Então, assim, a gente tem que tentar ir eliminando as distrações. Né? E tem uma coisa muito legal que eu ouvi de uma professora, Tamara Russell, do Mindfulness, que ela falou desse ciclo, e que ela disse que tudo bem, multitarefa para algumas coisas, ok, para outras coisas que são extremamente importantes para a vida humana, não. Então, assim, quando você vai se relacionar com outras pessoas, você vai se relacionar com outras pessoas. Então, se você vai se encontrar com um amigo, se nós dois vamos fazer uma live aqui para a gente conversar. Se eu ficar aqui no meu computador olhando o que está escrito aqui, vou ficar assim, tá? Eu não estou te dando a devida atenção, eu não estou te dando o devido respeito. Entende? Exato.
Então, se eu vou me encontrar contigo para conversar, eu vou me encontrar contigo para conversar. O foco da minha atenção é você. Né? Então, isso eu aprendi, eu achei extremamente interessante, porque a gente não se dá conta dessas coisas. Né? A gente então, não no se nosso dá dia a dia, a gente criou um hábito de ter um terceiro ser nas nossas relações sociais, que é o celular. Pois é, e esse celular, eu vou te falar uma coisa, viu? A tecnologia não é muito boa, porque ela aproxima muito as pessoas, Não, né? ela é ótima. Hoje, Não é culpa da tecnologia. aí, através de pessoas que né, postam coisas, né? Eu acredito que tem muito mais gente se movimentando aí nesse sentido. Né? Isso é muito Sim. bom, né? Isso ótimo. é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você, de uma certa forma, você perde aquela coisa do convívio e a hora que você está com a pessoa, você não larga o celular, né? Então, dificilmente as pessoas estão presentes quando estão juntas. Hoje as pessoas não estão mais presentes, né? Dificilmente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O estado de presença, ele é a todo momento. Né? Curte aquilo dali, porque a pessoa que está lá do outro lado do celular, ela vai ter o tempo todo para falar com você. A pessoa que está presente do seu lado, provavelmente você vai ter muito tempo que tem muito tempo que você não encontra, né? Principalmente nesse momento. Armando, olha só. Vamos dar um spoilerzinho da nossa terceira edição, produção? Tá, posso posso. Viu? Seu marido viu só, Denise? Causa. O Simael perguntou se o Flow, eu estava aguardando ali e correu a mensagem. O Flow é uma pegada da Hatha Yoga. Da Hatha Yoga. O que eu vou dizer do meu entendimento em relação a isso, tá? Até onde eu sei, o criador do método Flow, ele tem formação em yoga. Não sei se tu confirma isso, Rafa. Não sei se tu sabe dessa informação. Não tenho essa informação, não. Mas eu sempre digo assim, o que eu digo em relação a isso, né? O Flow é o Flow. O Flow é movimento, o Flow é conexão com o movimento, é você se desafiar, é você melhorar a tua qualidade de mobilidade, de foco, de atenção. Eu parei com o exercício de tentar associar o movimento que eu vejo a alguma coisa. Então, assim, porque a gente falou isso outro dia, né? O agachamento era da musculação, o apoio era da musculação, agora o apoio é do funcional. É movimento. É movimento. É uma forma de movimento, é uma estrutura de aula de movimento. Existem, na verdade, vários tipos de yoga, né? Então, eu não sei nem especificar qual que é, eu posso procurar sobre isso depois. Eu sei que tem alguns trabalhos onde você faz um pouco mais em sustentação de postura, onde você faz um pouco mais assim, né, em isometria, fazendo um trabalho respiratório bastante intenso. Né? O flow, você pode ter muitas vertentes no sentido de trabalhar um pouco mais a mobilidade naquele dia, ou trabalhar um pouco mais a força, ou juntar. Tem flows que às vezes meu aluno fala assim, Rafa, eu tô assim, exausto, hoje eu não consigo treinar. Eu falo, não, vem cá, vamos fazer um trabalho aqui, vamos fazer um flow, que eu te prometo que você não vai sentir assim, você não vai sentir nenhum tipo de cansaço. Pelo contrário, você vai descansar, você vai soltar o seu corpo. Então, o flow, ele é você permitir a pessoa entrar em estado de flow através ali de uma sequência de movimentos. Às vezes entra, às vezes não, de acordo com desafios e habilidades. Isso. Né? Onde a pessoa entra naquele estado ali que ela está aprendendo o movimento, ela fica mais em estado de alerta. Né? A Hatha Yoga, eu não sei qual é a pegada da Hatha Yoga. Sim. Mas a Yoga, ela tem, na verdade, uma pegada diferente nesse sentido, né? De manutenção de movimentos, de posturas. Então, é bem diferente. Porém, todas vão trabalhar resgate de movimento,
Sim. Mobilidade, flexibilidade. Foco, Depende atenção. do que você quer. Eu gosto de uma pegada mais forte, né? Eu gosto mais da dinâmica, do dinamismo da coisa. Eu gosto Da mais. coisa, né? Eu sou É. fã do flow de força. Adoro, adoro. Sensacional. O flow, assim, é uma atividade ótima para atenção e foco. Ótimo. Ótimo, excelente. Porque você tem que estar muito presente para você realizar o flow. Muito presente. Não importa se você vai ficar no estresse, no struggle, o tempo todo, ou se você vai estar em flow. Nas duas formas, você vai ter que estar presente e atento o tempo todo para entender o processo. E depois, no flow, você curte. Mas é maravilhoso para isso. Para foco e atenção é ótimo. Que, obviamente, a gente tenta entregar aí desafios que de fato, a gente tente levar a pessoa realmente para o estado de flow. E quando a gente vai passando pelo aprendizado de todos os movimentos, tem movimentos que você fala assim, eu não vou fazer isso não vou conseguir não. Você olha o professor fazer, não vou conseguir não, sem chance. Aí quando vê, você faz. Que legal, saiu esse movimento. E aí depois você começa a passar por aquele processo assim, fala, meu Deus, como que eu vou juntar isso tudo? A hora que eu fizer o primeiro, eu já esqueci o segundo, que eu já esqueci o terceiro. Mas por repetição, né, você vai criando aquela segurança e aí você começa a fazer sem precisar pensar. Exatamente. E é bem nesse momento aí que você entra, de fato, no estado de flow. É um ótimo exercício para desenvolvimento cognitivo. E aí... aprender através do movimento. Quanto mais a pessoa vai melhorando, né, as habilidades, mais desafio a gente vai entregando. E às vezes o desafio ele te faz fazer, não, peraí, não, hoje não deu para entrar em estado de flow, mas eu consegui fazer essa postura aqui. Isso aqui foi interessante para mim. Gente, que maravilha, Aninha, Ana Toledo. Tudo bem, amor? Bora, vamos lá. E o flow, ele gera uma conexão. Muitas pessoas chamam flow de meditação em movimento, né? Eu amo. Ele gera uma conexão, um olhar para si, uma conexão muito forte, muito forte. E é o mais interessante, você pode estar em grupo e cada um eu ia falar sobre isso. No seu ritmo. E o mais legal de tudo, cada um entende, percebe o seu corpo e entende a necessidade dele. Exatamente. Então vai ter uma postura que eu vou falar assim, quero dormir e morar nessa postura aqui hoje. Vai ter outra que a pessoa vai ficar mais tempo, né? Vai ficar curtindo e respirando e se sentindo de fato aquele momento. Você não tem de fato aquela regra que todo mundo tem que fazer junto, né? E você tem que fazer na velocidade X. Você precisa estar de fato presente e sentir o seu corpo ali naquele momento, o que ele precisa mais, né? O flow foco, atenção, não julgamento. Você aprende a não julgar os outros, o movimento dos outros, e a não se julgar, e você aprende a se permitir. Exatamente. Eu acho, a minha melhor experiência com o movimento é o flow. Eu amo. O flow me sou apaixonado. Eu tenho uma história. Você vai fechar a live com algum textinho hoje, Armando? Eu vou. Eu vou só contar a história e você faz o seu fechamento, porque a gente combinou de prolongar pouco, mas parece que a gente não consegue. A gente não sabe fazer isso. Quando eu fiz a certificação do TACFIT, eu me lembro que o Joca da Bahia, Joca de Gonzalez, profissional maravilhoso, que eu admiro e tenho um respeito enorme, ele puxou um flow pro aquecimento da galera, sabe? E aquilo, todo mundo fazendo bonitinho, eu ainda não tinha tido experiência com o flow, né? Eu fiz a certificação do flow só depois do TACFIT. E aquilo todo mundo fazendo e fluindo e tal. Enquanto todo mundo ia, eu vinha e perdi o movimento. Eu não entendi o que eu tinha que fazer. E eu me lembro que a Celina sempre tem que estar no meio, né? A Celina estava longe. Sim. De repente ela chegou para mim e falou assim, amiga, eu tô morrendo de rir. Enquanto estava todo mundo bonitinho, você estava completamente perdida. E ela rachando de rir. Então eu tive uma história com o flow que eu não
queria depois fazer aula de flow, eu tinha vergonha. Olha isso, eu tinha vergonha de me expressar através do movimento. Olha que doideira. Sim. Não, mas eu acho o flow libertador. 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 Por isso que eu sempre repito que o movimento é uma forma de expressão. E eu acho que o flow vai te libertando. O flow vai te dando autonomia. Vai te dando a liberdade de se expressar, vai te dando segurança. Exatamente. Sabe? De você expressar o seu movimento. É o seu movimento. Não existe o movimento perfeito, existe o seu movimento. Existe o seu movimento. O seu movimento pode evoluir, pode, o seu movimento pode melhorar, pode, mas ele é o seu movimento. Isso é muito importante. Não existe o certo e errado. Ah, você tem que fazer isso. Existe o seu movimento que ele vai precisar ser lapidado. Aí entra a observação e a capacidade do professor. Ele precisa ser lapidado e aqueles detalhezinhos ali que vão modular força, onde você vai ganhar uma amplitude de movimento, onde você... Exatamente, o movimento perfeito é o seu. Exatamente. Então, quando você consegue entender a dificuldade daquele aluno para entregar para ele adaptações, aí sim ele vai ganhando segurança. Não é que isso é certo, o seu tá certo e o meu tá errado. Isso não existe, tá, gente? Não deixa ninguém fazer isso com você. Tá? Cada um tem uma experiência motora, cada um tem uma experiência de vida, cada um trabalha de uma forma, tem gente que trabalha sentado o dia inteiro, tem gente que trabalha, né, deslocando o tempo todo, então... A personalidade influencia no movimento, Rafa. Exatamente. Se você é uma pessoa extrovertida, introvertida, tudo isso. Se você é mais introvertido, você vai ter mais dificuldade em abrir para o mundo. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos, tá? Não deixa ninguém com um julgamento para você. Armando, vamos focar agora no seu texto. Gente, olha só. Tá, beleza, olha só. O que acontece, tá? Deixa eu dar uma explicação rápida. Eu não escrevi um texto. Na comparação, perfeito, Ana. Exatamente. Não podemos permitir comparação. Na verdade, a minha reflexão hoje, Rafa, é uma reflexão aberta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não escrevi, eu não pesquisei, eu não peguei de ninguém. Eu me provoquei hoje. É uma live surpresa, tá bom, tá ótimo. Já que é uma live surpresa. Não, o que eu fiz foi o seguinte, eu vou fazer uma reflexão e eu vou tentar não me estender, tá? A única coisa que eu peguei para essa reflexão foi uma frase. E aí, em cima dessa frase, eu vou tentar me expressar, já que estamos falando de formas de expressão. A frase, ela veio a semana inteira, essa frase está comigo. E aí eu pensei que hoje seria o momento legal de falar essa frase e refletir sobre ela. Tio Luiz, meu Deus, tio Luiz, tudo bom, tio? Então, assim, a frase é a seguinte: sorte, que é uma frase óbvia, que é uma frase manjada, que é uma frase batida, mas que o óbvio precisa ser dito, né? Então, a frase é: sorte é quando preparação encontra oportunidade. Essa frase ficou comigo a semana inteira. O que ela representa? O que eu entendi disso, né? A sorte é uma construção. A sorte, ela não aparece do nada. Não é aquelas coisas de filme, de livro, que a pessoa teve sorte, do nada. Eu acho que a sorte é uma construção. Você vai construindo na tua vida um momento para que a sorte apareça. Então eu fiz a semana passada foi para mim muito marcante a live com Satyanata, porque ela tinha um significado muito poderoso para mim. E aí eu tenho feito essa reflexão de um ano para cá, o que tem acontecido. Então, assim, eu não estou falando de mim, eu estou falando para todas as pessoas, para todo mundo fazer essa reflexão e das suas vidas, né? Olha para trás um pouquinho, vê o que você vem construindo, vê o que vem acontecendo contigo. Muitas vezes acontecem coisas ruins na vida da gente e a gente fica focado no ruim que aconteceu. E a gente só olha a parte ruim. A gente não consegue pensar assim, tá, mas daquele ruim, o que de bom tem acontecido hoje na minha vida por causa daquele ruim que me aconteceu? Entendeu? Então, assim, coisas ruins aconteceram comigo e hoje eu olho e agradeço que elas aconteceram.
Porque se essas coisas ruins não tivessem acontecido, talvez eu não teria a sorte de estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. Entende? Então hoje eu olho para essas coisas ruins e rio, eu dou risada e digo assim, cara, que bom que aquilo aconteceu, porque aquilo fez eu olhar para mim de uma forma diferente, fazer uma reflexão de que comportamentos eu tinha, que vida que eu estava levando, e que me fizeram me reestruturar, me fizeram tentar me entender melhor, conhecer melhor quem eu sou, para eu chegar aqui onde eu estou hoje. E olhar para mim hoje e dizer assim, cara, que legal que aquela coisa ruim aconteceu comigo. É a gente parar de olhar só para as coisas boas e só focar só no que aconteceu de bom. Então, assim, quando a gente consegue olhar para tudo o que acontece na vida da gente, as coisas boas e as coisas ruins, e pensar assim, disso tudo que vem acontecendo comigo, o que eu estou fazendo com elas, como é que eu estou aproveitando isso para me construir, para me tornar uma pessoa melhor. E aí eu fiquei pensando, se tais coisas não tivessem acontecido, e aí a gente faz a seguinte reflexão, mas se tivesse dado certo, onde é que você estaria? Eu não tenho a menor ideia de onde eu estaria, porque esse futuro não existe. O que existe é esse presente aqui. Não existe outro. Entendeu? Como é que eu vou projetar algo que não aconteceu? Eu tenho que projetar e me focar no que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso que está acontecendo agora. Né? Então é essa reflexão que eu faço, não é a sorte. Hoje eu digo, eu rio, as pessoas dizem assim, pô, tu teve sorte, né? Aí eu digo, sim, eu tive sorte, porque eu construí essa sorte. Eu fiz todo um caminho que eu sofri, que eu chorei, que eu fui atrás, terapia, não sei o quê. Por quê? Porque eu queria fazer uma outra construção. Eu não queria aquele caminho, eu queria um outro caminho. E esse caminho é o que eu estou agora. Então, qual é o caminho que importa? É esse. Se eu estou aqui, é sorte a minha ter construído a minha história para estar aqui hoje. Né? Então, sorte é quando preparação enquanto oportunidade. E é verdade. A gente se prepara para que ela aconteça. Né? Então, o que eu convido a todos que estão aqui olhando, façam, né? Façam uma retrospectiva, olhe o que está acontecendo, olhe os movimentos que você tem feito. E olhe aquilo que você não está fazendo, que você precisa fazer, para que a sua sorte também venha. Né? E quando ela vier, ela vai te pegar de surpresa, não tem problema, é o melhor ainda. É parar e dizer assim, nossa, olha só o que aconteceu, olha onde eu estou hoje, por causa daquilo, daquelas coisas, daquilo outro, dos caminhos que eu fui mudando porque eu queria uma outra história. E eu estou aqui hoje. Então, é a reflexão que eu queria fazer, né? De agradecer a sorte de eu estar aqui hoje, nessa live com a Rafaela Varandas, né, fazendo isso que a gente está fazendo. Porque, assim, a gente não faz só uma live no sentido de a gente só vem aqui para bater o papo, porque a gente quer trocar uma ideia. A gente faz isso porque a gente tem uma intenção. E é isso que eu acho legal também. A sorte faz a gente encontrar pessoas que se identificam com os mesmos propósitos e objetivos que você. Né? Então você começa a construir uma história a partir disso, por essa identificação. Então, assim, a live ela tem um propósito. O nosso propósito é mandar informação, é entregar alguma outra, uma forma de aprendizado para as pessoas. Porque a gente aprende, e eu acho isso muito forte, Rafa. Quanto mais a gente aprende, mais a gente gosta de passar adiante o que a gente aprende. Exatamente. Então, mais a gente quer passar para os outros, né? A gente quer mostrar para os outros também o que a gente aprendeu. Né? Então, assim, e disso vem outros projetos que a gente vai fazer uns spoilerzinhos aí, algumas coisinhas, talvez não, ou sim ou não, né? Mas são coisas que vêm acontecendo. Por quê? Porque na minha história eu tive a sorte de fazer uma escolha, que era, eu quero seguir por outro caminho, eu quero fazer outra coisa. E eu vou construir isso, e o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. Eu posso pensar que eu gostaria que acontecesse tal coisa no futuro. Se vai acontecer, eu não sei, a gente não tem a certeza do futuro. A gente tem a certeza do que a gente está fazendo agora. A gente está construindo algo que pode ser maior ou não, pode ser outro caminho, a gente não sabe. Mas o que a gente tem que pensar é, hoje, o que eu vou construir hoje? O que eu estou construindo hoje? É isso, só isso. Vou parar senão eu vou ficar... É tão interessante isso. Quando a gente fala em conexão, né? A gente fala em conexão corpo e mente, conexão das nossas estruturas para que a gente consiga acessar musculaturas e acessar movimentos e ter, de fato, um corpo livre, né? De dor, de restrição. A gente fala muito em conexão. E a nossa conexão é tão grande que eu falei disso hoje com a minha fisioterapeuta. Sim. Que eu fui nela e eu falei assim, nossa, Fê,
aconteceram algumas coisas que não foram tão legais, mas se não fosse isso, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. A hora que você falou, eu falei, É exatamente isso. você está me seguindo? Como assim, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? E a gente precisa entender que dentro aí do movimento, né, para a gente finalizar aí, porque senão a gente finaliza, a nossa finalização é igual saideira, né? A finalização. Então, vamos mais uma. Vamos finalizar mais um pouco. É interessante a gente entregar essa mensagem para as pessoas que cada coisa que você enxerga dentro do movimento como uma possibilidade, ele precisa de um processo. Exatamente. Né? Então, por isso é tão importante a gente falar assim, o que você se identifica? Esse profissional você se identifica? Que legal. Então, o seu processo, ele provavelmente ele vai ser muito mais eficaz. Mas você precisa passar por ele. Não é porque você gosta de correr, eu tenho uma vontade de correr. Aí a pessoa vai lá, põe um tênis no pé, começa a correr com 100 metros, fala, nossa, corrida é ruim demais, estou morto. É ruim, exatamente. Por quê? Porque não passou pelo processo todo e qualquer movimento, esporte, seja lá o que for, você precisa passar pelo processo de aprendizado para que aquilo se torne confortável. Não e no processo vai haver dor, né, Rafa? Mas para você conseguir de fato passar por esse processo e ter a sorte, não é uma sorte, né? Na verdade, é todo um caminho que você percorre, é uma construção para que você tenha aí, Raquel, maravilhosa. Ô, Raquel. A Raquel veio tomar a saideira com a gente. E a Raquel vai ser tá guardadinha aí para a próxima edição. Fique atenta. Fique atento. Daqui a pouco. E o mais interessante o que eu estava falando mesmo? Perdi o foco. Da construção do processo de aprendizado da corrida, do desenvolvimento do movimento, do aprendizado do movimento. Esse aprendizado existe dor, né, Rafa? Existe dor, você tem que dar alguns passos para trás algumas vezes para dar passos para frente. Exatamente. A gente tem que entender isso, ter a consciência disso. Exatamente. Então a gente precisa entregar isso para o nosso aluno, que esse processo precisa acontecer, gente, tá? E professor, foco, ensine o seu aluno a ter foco. Né? Ensine o seu aluno, mas ensine da melhor forma possível. Né? A gente não vai ganhar nada ali no Pain No Gain, a gente não vai ganhar nada nesse processo. Né? Então a gente precisa entregar resultados duradouros, de longo prazo, memórias de movimentos de longo prazo, memórias motoras. Né? É aí, de fato, que a gente consegue entregar qualidade para essas pessoas. Meu povo, é isso, Rafa, né? Tu quer fazer o spoiler, né? Não esquece do spoiler. É mesmo, gente. Foco, Rafa. Olha só. Nós ainda não vamos falar dos convidados. Ainda não. Vamos esperar fechar com todo mundo primeiro. Né? A gente tem algumas respostas em aberto ainda. Mas a nossa terceira edição da Maratona de Lives, ela começa no dia 19, né, Armando? De agosto. 19 de agosto. Isso. Né? Como sempre, a gente abre a nossa maratona e teremos aí mais 6 semanas de muito conteúdo. Ultramaratona. Mais do que especiais, está virando ultramaratona. Convidados mais do que especiais. Vai ter uma live especial também que a gente não vai contar. Nós não vamos contar, gente. Não, aqui, ó. Não, olha só. Eu tenho que fazer uma combinação ao vivo. A Rafa, ela não pode divulgar essas coisas, porque ela não guarda surpresa, ela entrega. A live especial ela vai contar antes, não é para contar, Rafa. Já estou te avisando ao vivo. É que a live especial vai ser muito... Eu não sei, ela não chegou ainda, mas eu já estou achando ela demais. É a minha opinião.
Exatamente. Mas assim, a pessoa como hoje focou em sumir do celular, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou contar que vai ter live surpresa, eu não quero nem saber, eu vou chutar o balde. Eu entendo, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, gente, ó, Tá tudo certo. a partir de dia 19 de agosto, teremos aí 7 semanas contando com a nossa live, de muito conteúdo, muito aprendizado, e o mais importante, que é o que a gente coloca desde o início que a gente começou a transmitir isso aqui para vocês. Trazer um movimento de forma humanizada, com uma linguagem que a gente vai aproximar dos praticantes e dos profissionais. Dos profissionais. Então, Exatamente. isso é o mais importante. Então, ó, exatamente. já falar, a partir do dia 19 começa a nova maratona. E eu a gente estou positivamente ansioso. Positivamente ansioso. E focado. Positivamente ansioso. Focado. Não, foco e atenção direto. Só mais uma coisinha, eu não vou. É só para deixar. Eu posso colocar a pulga atrás da orelha das pessoas? Você vai colocar um circo de pulga, vai lá. Tudo, vai todo. Aguardem alguma novidade por aqui pelo Instagram, mas aguardem, esperem. Vai ter uma novidadezinha. A gente tá organizando uma ideia aí que vai sair daqui a pouquinho. Não tem tempo, ainda não. Ainda não, calma, é só para a pessoa já ficar curioso. Ainda não. Mas tem muita coisa legal vindo por aí. Tem muita coisa legal. Show de bola. Maravilha, meu povo. Gente, muitíssimo. Vamos lá, que senão a gente vai ficar conversando. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu tenho meu chazinho, vou ficar aqui batendo papo. Não, meu chá já acabou. Na hora que o chá acaba, é a hora de terminar. Nós temos que fazer uma caneca do Movimento Traz Felicidade. Né? É verdade. Gente, muitíssimo obrigada por terem tirado aí um tempinho de vocês para nos ouvir. Rafa, bem rapidinho, as lives estão todas lá no YouTube, no nosso canal, Movimento Traz Felicidade. Pessoal, acessem lá, sigam o canal, vocês vão receber as notificações, assistam as lives na hora que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem, tá tudo lá, tá? O mais legal é que muita gente que não tem Instagram, né? Ou tem dificuldade de acessar o Instagram. Depois da última live falou, Rafa, não tem Instagram, e quando que vai estar disponível aí? Chega de armando por hoje. Lisandra, eu não vou te entregar. Eu não vou te entregar. 45 do segundo tempo. Eu não vou entregar, Lisandra, eu vou ficar quieto. Melhor não. Galera, muitíssimo obrigada por tirar um tempinho aí para ouvir a gente, tá? Valeu, gente, brigadão. Instagram, que tem conteúdo, tem informação, fica de olho, tá? Isso. E vem coisa boa por aí, se Deus quiser. Com certeza. Só um. Meu Deus, essa não vai resistir. Dia 26, Armando tá em BH. Viu? Eu falei, ela não vai aguentar. Se eu não faço na cadeira, não sou eu, filho. Não sou eu. Não é varanda. Não vai aguentar. Eu ia ficar pianinho. Não, que isso? Não. Meu Deus do céu. A Rafa não se aguenta. Não aguenta. Sim, dia 26 eu estarei em BH, com certeza. Tudo certo, passagem comprada, tudo certo. Legal que a gente já fala aqui, vai ter um workshop aí da Celina e do Bernardo, né? Sim, dia 28 e 29. Aí uma turma até pra gente fazer um estudo bacana, fazer uma coisa legal. Sim, Thaís Pacheco também estará aí. Thaís Pacheco também estará aí, então vai ser bem legal, vai ser bem proveitoso, né? Eu não sei se Raquel vem, se Raquel tá aí ainda. Venha, Raquel. Também, olha. Vamos juntar todo mundo em BH. Vamos falar a parte da BH. Beleza, meu povo? Beleza. Armando. Chega de spoiler. Vamos encerrar isso de uma vez. Vamos encerrar. Tá bom? Beijo e ó. Beijo, gente.
Boa noite. Foco e Boa atenção, noite. hein? Se Isso aí. liguem. Se liguem. Boa noite, Rafa. Valeu. Obrigado. Beijo. Obrigada mais Até. uma vez. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Beijo.